Hoje nós vamos falar sobre a sistemática do direito processual, uma área do direito que é extremamente relevante para todo profissional da área do direito e que é muito temido por todos também, dada a sua complexidade e a sua dificuldade. Nós vamos ver que, de fato, existe uma complexidade, mas que existe uma lógica que torna essa ciência algo mais simples de ser compreendido. Não conseguiremos, provavelmente, explorar todo o sistema jurídico processual, dada a sua extensão, mas a ideia é passar uma visão geral do sistema processual. Eu vou chamar o nosso palestrante para que possa falar sobre a chamada Missão Impossível 7, uma visão geral do direito processual civil, nome que o professor Rubens deu à palestra dele. E já que ele deu esse nome à palestra dele, ele entrará sobre o som que o William irá colocar para vocês. William, só na caixa que eu vou chamar o professor Rubens. Professor Rubens José dos Santos. Boa noite. Já ganhei a noite. Isso é coisa de louco. Isso é coisa, assim, incompreensível. Quem já está em outros períodos mais à frente, provavelmente vai entender e concordar comigo, acredito. Então, antes de mais nada, feita essa recada, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. E como eu costumo dizer aos meus alunos quando eu os encontro pela primeira vez, quem faz direito realmente não é uma pessoa normal. Quem gosta de direito processual, esse é, com absoluta certeza, uma pessoa fora da normalidade. Mas mais do que isso, algo em comum acho que todos nós temos. E aí é como eu quero saudar vocês. Boa noite, senhores e senhoras masoquistas. E por quê? Porque quem faz direito tem um prazer pelo sofrimento. Sofrimento por quê? Porque estudar é algo que traz um sofrimento. Não é fácil você lidar com as suas incompreensões, lidar com aquela dificuldade de compreender determinado ponto de uma matéria A, B ou C. Entender o direito não é algo simples. Entender direito processual é extremamente algo complexo, mais do que entender a noção de direito. E é exatamente por isso que eu resolvi dar a essa palestra esse título de Missão Impossível 7. E por quê? Porque eu vir aqui falar para vocês a respeito de toda uma sistemática processual em uma palestra que corresponderia a uma aula de 1h e pouquinho é humanamente impossível. Até fui abordado antes de começarmos e falaram assim, olha professor, você tem então um segredo para passar a ideia de direito processual em uma palestra? Eu falei assim, quisera eu. Se tivesse esse conhecimento, eu não, talvez nem estaria aqui, porque provavelmente eu estaria curtindo alguma ilha paradisíaca, com o meu iate maravilhoso, porque eu estaria milionário, né? E isso não acontece. Então eu já peço desculpas antecipadas por decepcioná-los quanto à expectativa de dar essa real noção geral do direito processual. Isso, infelizmente, eu digo aos senhores e senhoras, nós precisaremos ter uma convivência de, aqui na faculdade, mais ou menos uns 2 anos e meio para começar.
Fora daqui, há a oportunidade de estendermos isso para longos outros anos, sem falar que isso provavelmente irá lhes acompanhar por toda a vida, caso fora daqui realmente venham a exercer alguma atividade jurídica. Tá? Então, essa disciplina, essa área do conhecimento, que é tão temida por muitos, ela, infelizmente, queiramos ou não, ela vai fazer parte das nossas vidas. E aí, como eu também costumo falar, é melhor nós termos o prazer, né, em fazer algo, porque vai ser menos sofrível, e aí eu volto lá na minha fala a respeito de sermos, né, chamados de masoquistas por sermos estudantes de direito, né, o prazer em sofrer. Mas esse prazer pode não ser tão ruim, esse sofrimento pode não ser tão ruim se a gente tiver um pouquinho de afinidade, de interesse, de gosto por aquilo. Então, também, hoje é a noite das decepções, né? Para quem gosta, principalmente para o pessoal do primeiro período está chegando, para quem gosta de direito penal, processual penal, gosta de direito do trabalho, tributário, eleitoral, qualquer outra área do direito, sinto-lhes em informar que vocês terão que passar por direito processual. E por quê? Porque, inclusive, como a professora Carolina disse ao me apresentar, vocês vão ter um primeiro contato com essa sistemática lá no terceiro período, para quem já teve já sabe, que é a disciplina de teoria geral do processo. Ou seja, é quando a gente começa a ter essa visão geral dessa sistemática esta que, apesar dela ser mais voltada para a área civil, ela é a base para todas as outras áreas. Então, quem gosta do penal e for exercer a atividade nessa área, vai ter como fonte base o direito processual com viés civil. Então, queira ou não, vai ter um contato. E aí, volto, melhor que a gente tenha esse contato com prazer, prazer na dor, do que apenas o sofrimento, que aí vai querer nos afastar cada vez mais da atividade. Bom, quero então, já entrando um pouquinho no nosso tema, passado esse momento inicial, fazer até uma reflexão com vocês. O direito processual, ele serve também para empoderar as pessoas, porque provavelmente já tem acontecido com algum de vocês ou com alguém próximo a vocês. Aquela situação em que ocorreu algum fato e a pessoa vira e fala assim: eu vou te processar, eu processo, eu faço. Não é comum essa fala do eu processo, do eu vou processar. Essa fala, ela traz consigo um certo empoderamento, né? Te coloca naquela posição assim: eu vou te processar. Mas a gente tem que entender o que é esse processar. Né? A gente fala, às vezes, muitas coisas sem sequer termos uma noção do que estamos dizendo. E é por isso que estamos aqui, para que a gente possa ter, então, uma noção do que realmente significa esse eu vou te processar. Será que esse eu vou te processar realmente é processo? E aí eu até falo muito com os meus alunos, né? É muito comum na prática a gente ver algumas divergências técnicas. Tem muito problema nisso? Não, é igual a língua portuguesa. O problema não é você escrever problema, né? O problema é quando o outro não entende o que eu quis dizer. Esse é o pior. É claro que se você for fazer uma prova de língua portuguesa e escrever problema, né, você vai ter um problema. Né? Mas, fora isso, não há problema. Bom,
A mesma coisa no âmbito processual. Mas, na prática, uma divergência técnica de pronúncia não vai te acarretar nenhum prejuízo. Mas, dentro da academia, numa prova, inclusive, quando saírem daqui e forem fazer a primeira prova que os desafia a carreira jurídica, que é o primeiro passo para muitos, inclusive quem quer outras carreiras, né, magistratura, Ministério Público, enfim, quaisquer outras, o primeiro desafio chama-se Exame da Ordem. E lá no Exame da Ordem, na primeira fase, cai para todos questões de direito processual, civil, cai também na parte das outras áreas do conhecimento, também cai alguma coisa de processual. Então, a gente tem que entender o que é esse sistema processual. É quase que um trabalho à la Globo Repórter. Lá eles não investigam como nascem, crescem, reproduzem, etc. Aqui nós temos, então, esse trabalho. Para entendermos o sistema processual, a gente tem que ter uma noção de por que ele surgiu, o que ele faz, qual que é o seu papel. E eu costumo dizer também para os meus alunos que direito, por mais que não pareça, mas direito é, sim, uma ciência que tem um conteúdo lógico. A gente pensa que por estarmos fazendo uma área do conhecimento ligada às ciências sociais, humanas, que a gente está fora das áreas exatas, né? Mas isso é um leve engano. Por quê? Porque a gente vai ver cálculos, né? Está aqui o professor Alisson, que pode confirmar o que eu estou dizendo, direito de trabalho é cálculo, muitos cálculos, direito tributário, então, nem se fala, e outras áreas também que vamos ter bastante cálculo. Direito civil vai ter lá ações de família, principalmente quando vai pedir uns alimentos para eu costumo brincar, né, para o meniniquito, então você vai ter que fazer cálculos, enfim, uma execução de uma dívida, mas honorários, isso é importante, mas a gente precisa ter uma noção, então, por que nós falamos em direito processual? E aí a gente tem que retomar, né, ou regressar no tempo, para a gente entender, primeiro, por que nós estamos aqui reunidos. Sempre foi assim? E a resposta é não. Né? A sociedade não é sociedade desde sempre. Vamos esquecer as divergências teóricas de surgimento da humanidade, mas vamos nos concentrar em um período mais antigo em que a civilização não era da forma como é hoje, onde nós tínhamos lá atrás, primeiro, a ideia de praticamente cada um por si, Deus por todos, a lei do mais forte prevalecia, vai evoluindo um pouquinho, começa-se a viver em pequenos grupos sociais, mas grupos nômades que iam até onde havia comida, mas a gente sempre tem envolto lá atrás e no presente, provavelmente no futuro, nós temos sempre um evento determinante que faz com que estejamos aqui hoje. Esse evento chama-se conflito. Conflito. O que é o conflito? Conflito, se a gente buscar, né, conflitar, tem a ideia de uma divergência. Então, conflito, divergência. Mas divergência de quê? Aí nós vamos ver a divergência essencial que nos faz, né, trabalhar, estudar o direito, é a divergência de interesses. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa em sentido oposto. Eu costumo sempre brincar, né, para que a gente possa entender a noção de conflito. O casal que o homem quer ir jogar bola, a mulher quer que ele o acompanhe ao shopping. Estão com o mesmo interesse? Só em um ponto. Ambos querem sair de casa. Mas querem a mesma coisa de sair de casa? Não.
temos aí um conflito de interesse. Não, um vai ter que ou cede um pouquinho aqui, ou cede um pouquinho ali, mas nós temos um conflito. Então, a essência do direito é quando nós temos o surgimento de um conflito. Esse conflito ele está revestido do que nós chamamos de um fato. Quando esse fato ele também é jurídico, ou seja, ele tem uma repercussão normativa, aí nós temos um fato jurídico, um conflito com base no fato jurídico, e esse conflito, por certo, para que a gente mantenha a ordem da essência do direito, que é a harmonização da sociedade, então, a partir do momento que nós escolhemos viver em grupo social, criamos essa organização, onde a força já não é algo mais importante, porque nós nos nivelamos todos por um único ponto, que é o ponto do direito. Então, nós precisamos ter uma estrutura, uma organização para nos manter em paz, em harmonia. E aí a gente tem o direito. O direito vem fazer isso. Só que o fato de existir normas por si só exclui a possibilidade de surgir conflito? Não. Geralmente o conflito vai vir pelo desrespeito, descumprimento de uma norma que foi criada, ou até por uma questão interpretativa dessa norma. Mas, enfim, conflitos vão surgir, porque nós somos seres humanos, individuais, cada um com seus interesses. Imaginem só se nós estivéssemos aqui e neste local todos tivessem o interesse alvinegro lá pelo aquele time que fica do lado da lagoa. Agora foi até para Vespasiano. Olha que tragédia que seria, já não bastasse a chuva, esse friozinho, a missão impossível, nós estaríamos mais ou menos enrolados. Apesar de que quem tem esse gosto extremamente peculiar pode comemorar que os últimos anos têm sido de rara felicidade. Mas, enfim, nós não vamos ter sempre os mesmos desejos, os mesmos interesses. E aí surgiu um conflito com base no fato jurídico que precisa ser resolvido para que nós possamos continuar em harmonia. Nessa harmonização, nós escolhemos o direito, implementamos a figura do Estado, que é um ente ali para tentar organizar tudo isso, tem que ter alguém controlando, porque senão também, sem um certo controle, não tem harmonia. Não tem ordem. E aí, como que nós vamos fazer? Bom, para solucionar um conflito, certamente vocês já devem ter ouvido falar que existem várias formas, vários métodos para solucionar conflitos. Nós começamos lá na antiguidade com um método que era o método da autotutela. O que é o autotutela? Eu, com o uso da minha força, imponho o meu interesse sobre o meu oponente. Pronto. Autotutela. Evoluímos, chegamos principalmente hoje, em que vivemos sob a égide de um Estado que nós conceituamos, mas ainda buscamos que ele se efetive um Estado democrático de direito. E nesse Estado democrático de direito, não nos parece adequado utilizar esse modelo de solução de conflito, a autotutela, porque, como eu acabei de dizer, nós escolhemos viver em harmonia por meio das normas do direito que nos coloca em igualdade. Então, nós vamos ver que isso não é recepcionado no nosso ordenamento jurídico vigente, embora tenha quem entenda a autotutela como o que eu vou explicar agora, que é outro método parecido, mas que não é a mesma coisa. Chama-se autodefesa. A autodefesa também temos o uso da força para proteção de um interesse, para a defesa de um interesse, porém,
A autodefesa, ela estaria amparada pela legalidade. Isso por quê? O Estado, ele não se pode fazer onipresente, né? Ou seja, ele não pode se fazer presente em todos os ambientes, em todos os locais ao mesmo tempo, senão nós teríamos a necessidade de ter um por um. Eu te vigio, você me vigia. E isso não é possível. Então a gente sabe que, por exemplo, se estivermos em um sítio aqui na querida cidade de Brumadinho, mais distante, mais afastado do centro, e a minha propriedade esteja em risco iminente de ser invadida, se eu acionar a polícia militar, provavelmente ela vai se deslocar até lá. Mas dependendo de qual a distância eu estiver, até que chegue uma viatura da polícia militar à minha propriedade, já foi, né? Muita coisa já deve ter acontecido. Então, em situações como essas e algumas outras situações bem específicas, o direito, reconhecendo a ineficiência do Estado, autoriza aquela pessoa que esteja em iminência de ser lesado de apresentar uma defesa àquela ameaça. Isso é o caso lá da legítima defesa, que muita gente conhece, principalmente pelo lado do direito penal. Mas que também temos no direito civil, no direito ambiental, no direito administrativo, enfim. Bom, então nós temos aí já duas formas. A terceira que nós teríamos é a autocomposição. Autocomposição, e vejam que essas três primeiras modalidades têm algo em comum. Auto, né? A autocomposição, compor. Compor da ideia de que essas partes que estão conflitando, elas vão, né, utilizar da racionalidade para encontrarem a melhor solução àquele conflito que elas estão vivenciando. E aí buscam, então, pela racionalidade delas próprias, a melhor solução para elas. Isso é autocomposição. O que nós temos de importante nesses três métodos? Não existe a intervenção de um terceiro. Não importa se esse terceiro é o Estado ou qualquer outra pessoa. Não existe a intervenção de um terceiro. Depois dessas três modalidades, nós vamos começar a ver algumas outras que aí passa a ter essa figura, passa a ter a presença de um terceiro. E aí nós vamos começar com a conciliação. Quem nunca foi conciliador daquele amigo, daquela amiga que estava com um problema com outro amigo, com outra amiga, ou até mesmo com o namorado, namorada, com o vizinho, com a vizinha? Nós temos isso em nós, né? Nós somos todos médicos, loucos e conciliadores, né? Esse desejo de pacificar. Mas, o que nós temos na conciliação? Esse terceiro que ajuda a conciliar, ele é um sujeito ativo. Por que ele é um sujeito ativo? Porque ele vê o problema e fala, gente, isso aqui está tão fácil de resolver. Resolve assim, ó. Ele propõe as formas de solução desse conflito. Parecido, mas não é igual, temos a mediação. E na mediação nós temos um terceiro. Só que esse terceiro, diferente daquele, né, conciliador que é ativo, esse terceiro mediador, ele tem um papel de simplesmente instigar aquelas partes, aqueles sujeitos que estão conflitando, para tentar eles enxergarem qual é a melhor solução do problema deles. Então, geralmente, aquela pessoa que começa a questionar. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas tenho para mim que a gente consegue encontrar respostas somente quando
há perguntas, questionamentos, né? Inclusive, eu acredito que o que nos faz evoluir, sobretudo na nossa primeira fase de vida, quando a gente é lá todo bebezinho, começa a engatinhar, a andar, mas nesse mesmo tempo nós começamos a perguntar. A gente pergunta por quê? Por quê? Por quê? E é esse porquê que nos traz respostas. E são essas respostas que vão formando o nosso conhecimento. Só que, lá na mediação, às vezes as partes, elas estão tão afetadas pelo conflito que elas já não conseguem se questionar, elas já não conseguem mais raciocinar, elas já não conseguem mais pensar. E aí, esse terceiro tem o papel, então, de instigá-las a esse pensar, a esse refletir. E às vezes o problema, porque a gente fica olhando para o problema, nem sempre buscando a solução para ele, mas buscando mais chama, né? Brasileiro é terrível, né? É aquela coisa, eu não quero entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela, não tem uns negócios assim? Né? Dou um boi para não entrar, mas uma boiada também para não sair. A gente gosta do conflito. Podem ver que o que mais vende é revista de fuxico, de fofoca, de intriga. A gente gosta do negócio, né? Né, Felipe? Gosta do mal feito. Então, né, tem esse problema. E lá no conflito, as partes estão contaminadas, principalmente porque na conciliação é um conflito que geralmente não tem uma relação entre as partes. Às vezes essa relação ela é meramente negocial. Comprei um produto que não está bom, aí eu quero uma conciliação só para tentar chegar num acordo de valor, alguma coisa. Mas o que leva para a mediação são geralmente aqueles conflitos em que há algo a mais, onde o direito não alcança. E onde que o direito não alcança? O sentimento. Até por isso eu sou muito crítico a falar em reparação de dano moral por abandono afetivo. Porque eu acho que o direito não tem como obrigar alguém a gostar de alguém. Aí eu posso até colocar lá, se for pai rico, tem a obrigação de gostar. Se for pai pobre, faz diferença, né? Então eu tenho uma certa reserva com relação a essa obrigação de reparar. Mas enfim, estou colocando isso porque, a meu ver, o direito não pode regular sentimentos. Tem como o direito virar e falar assim, Felipe, sorria, fica feliz. Felipe, fique nervoso. Não tem como fazer isso, né? O direito não pode fazer isso. Nós somos seres humanos e temos uma essência que é a liberdade, né? Que está sendo até tão discutido. Bom, então esse terceiro, voltando aqui, tem o papel de provocar as partes em conflito para que elas possam se afastar do conflito, entender por que existe o conflito e assim buscar a melhor solução para o conflito. E temos também a arbitragem. Não tem nada a ver com jogo, com nada disso. Embora a palavra árbitro tenha essa relação. Por quê? Quando eu falo árbitro, modalidade esportiva ou não, eu tenho uma pessoa, esse terceiro, que irá decidir por nós. Porque fora aquelas situações que nós temos alguma modalidade esportiva, que é na base ali da brincadeira, né? Na minha época de infância, por exemplo, aquela pelada na rua onde é mão, acabou, né? Respeita quem gritou primeiro e pronto, né? Mas fora essas situações, a gente tem a necessidade de uma pessoa isenta, não está, né, pendendo nem para um lado nem para o outro, que possa trazer a decisão mais racional para aquele caso. E aí a gente tem, então, essa arbitragem que vai ser um árbitro ou vários árbitros, enfim, que vão decidir o caso. Geralmente questões mais técnicas, né? É mais usual entre empresas, onde se busca preservar as relações negociais que foram firmadas. Enfim, tem uma série de vantagens e tem essas peculiaridades. E mais,
não cabe em todo conflito. Né? A gente só pode ter intervenção da arbitragem nos casos em que não tenha direito indisponível, ou seja, aquele direito do qual eu não posso dispor. A exemplo, alimentos. Alimentos é um direito indisponível, então eu não posso ter uma arbitragem para estabelecer o valor de alimentos. E na arbitragem ela tem um limite, porque se deu a decisão e eu não concordo com ela, eu não posso recorrer dela, e se alguém descumpre, eu também não posso fazer o seu cumprimento por meio dela própria. Aí eu tenho que ir para um outro lugar, que é onde a gente começa a entender um pouco melhor a sistemática processual, que é a jurisdição. Jurisdição, primeiro, vamos lembrar, né? Quando criou o Estado se dividiu em funções. Isso quando a gente foge da ideia do Estado centrado no monarca. Tá? Então, quando a gente foge do Estado centrado no monarca, a gente tem a divisão de funções, que alguns chamam de divisão de poderes, que particularmente entendo uma interpretação equivocada do autor da teoria, que é Montesquieu. E aí, quando a gente fala em divisão de funções, a gente está falando que o Estado tem funções típicas dele, que é de criar as normas, legislar, que é de administrar o Estado. O Estado está aí, a gente tem demandas várias, então ele tem que administrar tudo isso. E ele tem a função também de solucionar os conflitos. Então, quando nós temos um conflito e não é possível resolvê-lo por nenhum desses outros meios que eu acabei de dizer, nós temos, então, a nosso dispor a jurisdição. A jurisdição, então, é essa função, dever do Estado de dizer o direito ou de fazer com que o direito efetivamente se cumpra. Ok? Bom, só que é fácil entender jurisdição? Não. É fácil entender sistema processual? Não. E por quê? Porque, como já diria Cândido Rangel de Lamarck, que é um autor processualista, o direito processual ele é complexo. E eu vou começar a explicar por que ele é complexo. Porque o direito processual ele se constrói em um tripé. Qual é esse tripé? Processo, ação e jurisdição. São 3 elementos que vão, então, construir toda essa ciência que a gente estuda. E o primeiro passo, então, é entender o que é cada um. E aí que talvez está a maior dificuldade. Eu consegui separar o que é ação, o que é processo, o que é jurisdição. Por quê? Porque, diferentemente das outras áreas do direito, quando eu falo, por exemplo, crime de homicídio, todo mundo sabe que alguém matou alguém. Quando eu vou falar assim de direito das famílias, que eu vou falar de união estável, eu vou falar então, um tico-tico no fubá, foi morar junto, tal, tá vivendo ali, casado, amigado com fé, casado é. Diferente de tudo isso, no direito processual a gente fica assim, ação, processo, jurisdição. É de passar no cabelo, é de comer, o que é isso? Né? Quando a gente começa a ter um pouco de prática, fazer um estágio no escritório ou até mesmo no fórum, eu vou entendendo o que é de comer, o que é de passar no cabelo, mas ainda existem dúvidas. Né? Bom, processo. A ideia de processo, existem várias teorias, eu não vou falar sobre elas aqui, mas em homenagem a Michel, tá, Michel? Vou falar de uma teoria em específico. A teoria da relação jurídica de um alemão, que é o Oskar von Bülow. Cuidado, viu? Cuidado, é Oskar von Bülow. Bom, o Oskar von Bülow, ele é extremamente relevante para a nossa ciência atual, embora nem todos deem esse apreço, principalmente a nossa escola mineira, que tem uma visão um pouco
diferente, mas ele é um grande contribuidor para o sistema processual. Por quê? Porque ele é responsável por criar a ideia de ruptura, ou seja, de separar o direito material do direito processual. Direito material é a mesma coisa que direito processual? Então a resposta é não. O que é o direito material? Direito material, então, quando a norma jurídica vem e fala assim: aquele que causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Essa é uma norma de direito material. E a norma processual? A norma processual é aquela norma que vai tratar sobre o exercício dessa atividade jurisdicional, essa função dever do Estado. Então, é a norma que vai dizer quais os órgãos que vão exercer essa atividade jurisdicional, quais são os sujeitos que vão participar dessa relação jurídica, né, processual, que vão participar dessa atividade jurisdicional, vai dizer quais são os procedimentos que serão adotados nessa atividade jurisdicional, vai dizer quais são os atos processuais que existem e podem ser praticados, enfim, vai dizer a respeito ainda das garantias que os sujeitos participantes dessa relação jurídica processual em um Estado constitucional democrático de direito terão, né, para lhes proteger do abuso de autoridade, de erros e de outras situações indesejadas. Enfim, a norma processual, então, é a que vai cuidar apenas dessa parte. E aí é muito comum a gente ouvir assim: eu tenho uma ação nesses termos, a minha o juiz julgou de um jeito, a outra que é igual à minha foi julgada de outro jeito. A gente fica até meio assim, né, num primeiro momento. Mas pode ser que não houve nada de errado nisso. E por quê? Porque a gente tem que observar o procedimento. E vocês sabem, direito, ele é todo místico, né? Eu gosto do direito devido a essa sua característica, né? Misticismo, simbologismos e tal. E o direito processual, porque a gente vai chegar a esse ponto, ele trabalha a estratégia. E por quê? Porque às vezes eu posso ser aquele sujeito que tive uma lesão. Então vamos imaginar que eu estivesse chegando aqui à faculdade e meu carro tenha sido abalroado por um outro veículo que não tenha respeitado uma ordem de parada obrigatória. Se a gente for lá no Código Civil, aplica-se a norma que eu disse há pouco: aquele que causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar. Diante disso, eu poderia dizer que eu já ganhei a ação. Não é isso? Muito comum até. Mas, enquanto processualista, o que a gente fala? Não existe ação ganha antes do trânsito em julgado. Então, se tem algum advogado com poderes sobrenaturais para prever o futuro e dar garantia do resultado de uma ação, que não vai ser ele quem vai proferir a decisão, beleza. Vai lá que isso é bom e é raro. Talvez você encontre um no mundo e olhe lá. Mas, como não creio que isso possa acontecer, o que a gente tem, então, é que a decisão é um ato futuro e é conclusivo do exercício dessa atividade jurisdicional. Obrigado, professor Lucas. Sempre extremamente gentil. Bom, o que a gente vai precisar ter, então? E a gente vai enxergar que, às vezes, eu posso ter esse direito subjetivo, material, mas eu preciso que esse direito subjetivo se transforme em algo concreto. E como que eu faço esse direito subjetivo transformar em algo concreto? Por meio de uma ação, por meio de um procedimento, que é o exercício dessa atividade jurisdicional e que lá no final vai ter uma decisão. Bom,
Isso ajuda alguma coisa? Ainda não. E por quê? Porque a gente precisa conseguir separar o que é ação, processo e jurisdição. A gente consegue separar o que é direito material do direito processual. Então a gente já consegue enxergar que se eu não respeitar determinados prazos, determinadas recomendações técnicas, o que eu estimava ser um direito subjetivo, já previamente reconhecido, pode não se concretizar. Então, só para vocês terem ideia, vamos imaginar que alguém tenha ajuizado uma ação em face de outra, exigindo o recebimento de uma quantia que entende lhe ser devida, ok? Só que, de outro lado, a outra pessoa tem um comprovante de pagamento. Então, esse interesse de receber essa determinada quantia provavelmente seria frustrado com a apresentação daquele comprovante de pagamento, presumindo que esse comprovante foi dado por quem exige a cobrança, tudo certinho. Só que, se essa pessoa que vai apresentar sua defesa não, perde o prazo, acontece qualquer coisa, e ela não demonstra que houve o cumprimento, então, dessa obrigação, ela será obrigada a cumprir aquela obrigação de pagar? Sim. Mas isso não é justo. E aí eu costumo sempre dizer o seguinte: justiça, embora faça parte do direito, porque é de onde se origina o direito, né? O direito é uma extensão da filosofia grega, sobretudo, mas direito é uma coisa, esquerda é outra. Não, direito é uma coisa, filosofia é outra. Então, justiça está ligado lá à filosofia grega. E o direito é essa nossa construção. E aí a gente sabe que o direito não foi feito para socorrer aqueles que dormem. Então, o que vocês fazem de meia-noite às 6 da manhã? Vocês estão perdendo tempo de vida, poderiam estar namorando, estar estudando, estar fazendo um monte de coisa, né? Aí vocês estão dormindo, né? Mas enfim, bom, é a vida de estudante, né? Vida de estudante, você tem 5 minutos no ônibus, o ônibus está cheio o suficiente para eu encostar em alguém e não cair, eu vou dormir. Não sei como é que é. Mas enfim, o que a gente vai ver então? A jurisdição, ela é a atividade judicional. Vamos tentar criar comparações para ilustrar e a gente ter uma melhor percepção, principalmente quem está começando o curso. Eu costumo dizer o seguinte: quem entrou aqui na faculdade, primeiro, a faculdade possui vários cursos, correto? Só que vocês estão no curso de Direito. Para entrar no curso de Direito, vocês precisaram fazer vestibular. Antes de vocês entrarem na faculdade, a faculdade já existia. Já tinha toda a estrutura de curso, primeiro período, segundo período, etc, etc. A faculdade, vamos nem entender a faculdade em si, vamos entender assim, o ensino, que é o que a gente busca aqui, é a atividade judicional. Então, a atividade judicional, para ser exercida, o que ela precisa? Estrutura. Então, a gente precisa ter os prédios, os órgãos, por isso que a gente fala em juízos, né? Aí fala em secretarias, tribunais e etc. Então, a gente tem uma estrutura organizacional. A gente precisa de pessoas. A faculdade funciona sem o pessoal da limpeza, da secretaria, da biblioteca, os professores, da direção? Não. Então, a gente precisa da estrutura humana, então a gente precisa do juiz, do escrivão, do oficial de justiça, a gente precisa daquelas pessoas que vão atuar no exercício da prestação da atividade judicional. Então, vamos entender que a atividade judicional fosse o ensino, só para a gente parar. O que a gente busca ao final do curso? O
diploma, né? É o nosso desejo, ser diplomado, bacharel, bacharé em direito. É o nosso desejo inicial. Só que isso vai vir ao final de um procedimento. A gente começa no primeiro, tem as matérias do primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, e assim sucessivamente. Então, a ideia de procedimento é essa ideia de uma sequência pré-ordenada de atos que a gente tem que observar a fim de alcançar aquilo que nós desejamos ao final, que é a decisão judicial. A decisão judicial, então, é o fechamento, a primeira ideia que a gente dá de conclusão da atividade judicial. Eu quero algo, vou passar por um procedimento para alcançar aquilo. Ok. Isso é, então, atividade judicial. Isso que eu busco obter lá no final é o que nós chamamos de tutela jurisdicional. Ou seja, é aquilo que eu quero que o Estado me proporcione a fim de assegurar aquele direito que eu busco ser reconhecido ou ser cumprido. E aí nós vamos ver que existem várias espécies de tutela. E que antigamente essas várias espécies de tutela eram exercidas por meio de um procedimento. Era quase que assim, para cada procedimento, uma tutela específica. Era como se, por exemplo, a gente está falando do curso de Direito, se eu quisesse aprender Direito Penal, eu fosse fazer aula só de Direito Penal. Se eu quisesse conhecer de Direito do Trabalho, eu fosse fazer aula só de Direito do Trabalho, como até ocorre em alguns países afora. Só que, o que nós fizemos? Nós fizemos a união de várias tutelas em um único procedimento. É o que se chama de sincretismo processual, porque viu-se que a função do Estado, né, a função jurisdicional, é solucionar o conflito. Então, não é que eu tenha que ter um para cada um, eu tenho que ser efetivo e eficiente. Então, criou-se uma técnica processual, e aí a técnica é esse estudo que a gente faz para ver o que podemos mudar, criar e excluir para tornar aquilo que nós buscamos ao final concreto. Nós estamos aqui hoje, essa noite, assim foi também na noite de ontem e antes de ontem, uma modalidade um pouco diferente da semana jurídica. Isso por quê? Porque nós nos reunimos, fomos discutir os procedimentos que estavam sendo adotados e chegamos à conclusão de que podemos mudar na proposta de alcançar aquilo que nós desejamos. E o que nós desejamos? Que vocês saiam de uma semana jurídica com a absorção de maior conhecimento possível. Algo que talvez em uma sala de aula não seja possível no dia a dia. É o que acontece no sistema processual. Então, eu posso mudar a técnica processual? Posso. E é por isso que nós deixamos de ter um procedimento para cada espécie de tutela e admitimos hoje a possibilidade de ter várias. Mas eu ainda não expliquei tutela e acredito que vocês estejam curiosos em saber o que é. Já antecipo, tutela, como gosto de dizer, não é Nutella. Nutella, aquela delícia que a gente passa no pão, passa em qualquer coisa, come puro mesmo, que é uma coisa maravilhosa. Então não é tutela, não é Nutella. O que é tutela então? Tutela é aquilo que nós desejamos, que nós precisamos e que o Estado então vai nos dar. E aí, como eu disse a vocês, nós temos diversas espécies de tutela. Nós temos a tutela novinha essa, fruto de estudos que geraram inclusive o atual Código de Processo Civil, que é a tutela provisória. Vocês vão estudar, para quem está antes do 7º período, vão estudar no 7º com o nosso queridíssimo professor Fausto.
Para quem já passou do sétimo, sabe que vai ser visto lá. E o que é essas tutelas provisórias? Tem a de urgência e a de evidência. Urgência, aí entra aquilo que eu disse lá atrás, direito e lógica. Mas onde que está a lógica do direito? A lógica do direito começa nas palavras. As palavras têm todo... E aí eu falei para vocês, o misticismo, o simbolismo, né? As palavras, elas expressam muita coisa. Quando eu falo assim, tutela de urgência, olha só, é porque eu preciso de alguma coisa para ontem. Não posso esperar. Então eu preciso que o Estado me socorra agora, imediatamente. E a gente sabe que a atividade judicial, ela é igual um dos personagens que o meu filho adora, o Flash? Não. Né? A atividade judicial não é fast food, que você entra lá e sai na portinha com a sua decisão. A atividade judicial, ela é lenta. Às vezes, e muitas vezes, mais lenta do que deveria ser, concordo. Mas também não podemos ter uma atividade judicial à la fast food. Por quê? Porque aí entra o processo. Porque nós precisamos de garantias mínimas aos sujeitos da relação jurídica processual. E para quê? Para evitar abuso de poder. Você quer ir lá numa... Aconteceu, por exemplo, falo muito de uma decisão que existe no Rio de Janeiro, na qual um vascaíno ajuizou uma ação com pedido de reparação de danos decorrente lá de alguma coisa de futebol. Acho que naquela época estava fechando portões, estava tendo torcida, alguma coisa nesse sentido. E aí o juiz, no final da ação, reconheceu o direito dele, porém, na hora de arbitrar o valor da indenização, disse que, pelo fato de o autor da demanda ser vascaíno, portanto, um time de menor expressão, quem é atleticano sabe bem o que eu estou dizendo, né? Um time de menor expressão, ele teria uma indenização menor do que seria devido a um autor se ele fosse torcedor do Flamengo, entender que o Flamengo tem uma dimensão maior nacionalmente, internacionalmente, etc. Isso é correto? Não, não é correto. Você, se fosse o vascaíno, iria se sentir bem com uma decisão dessa? Não. Se ele até não falasse nada do seu time, desse o valor, talvez você até aceitasse a decisão. Mas ele não pode fazer isso. E por que ele não pode fazer isso? Porque nós temos as várias garantias processuais para que não haja tratamento desigual entre as partes, para que isso não possa ser utilizado. O juiz, ele tem como uma das suas características a imparcialidade, não é querer exigir que o juiz saia a sua mente, fique lá uma espécie de robô que simplesmente aponte para lá ou para cá. Vai ter seus pensamentos, seus sentimentos, é fato. O que ele não pode é falar assim, nossa, não fui com a cara daquele ali que está mexendo no celular, eu gostei daquela ali que está presente, participante, aquele ali, deixa eu ver, vai estudar comigo. Minha memória é boa para quem já conhece, né? O dia que estiver estudando comigo, eu vou lembrar que estava lá, mexendo no celular, né? Não estava prestando atenção. Não, esse aqui era participativo, vou pegar mais leve com ele. Não posso fazer isso, né? Porque nós temos determinadas garantias. Garantias de quê? Contraditório. Já pensou? O juiz quer ouvir o lado de cá, aí o outro vai falar, não, você depois. Parecendo, né, às vezes em casa, né? Vai ouvir um não, você fica quietinho, não fala nada não. A gente não pode fazer isso, tem que ter garantias para esses sujeitos. Então, o rol, o conjunto de garantias que formam o que a gente chama de devido processo legal é o que dá a ideia de processo. Processo é um conjunto de garantias que estão ali à disposição dos sujeitos que vão participar de uma relação jurídica processual para que não ocorra abusos de poder, irregularidades, enfim. Ou seja, esse conjunto de garantias é a essência do modelo de Estado que nós buscamos. Porque o que é um Estado democrático?
nada mais, nada menos tentando resumir, é um Estado que busca assegurar a todos nós o mínimo necessário para vivermos com dignidade. Né? É o mínimo. E o mínimo para a gente viver em dignidade, ser tratado com respeito, ser tratado igual. Então, se eu tenho do lado de cá uma parte que ela é paupérrima e do lado de cá eu tenho um milionário, não interessa. Tem que ser tratado exatamente igual. Essa é a ideia das garantias. Bom, essas garantias devem ser asseguradas dentro do procedimento. Então, vamos voltar aqui no exemplo da aula. Eu posso, então, enquanto professor, virar e falar assim, se gente boa, não precisa nem fazer a prova, só assina o seu nome. E virar para o outro e falar assim, faz tudo. E olha, atleticanos já começa devendo. Né? Já começa com menos 2. Posso fazer isso? Não. Né? Então, tem que ter as garantias. Garantia, inclusive, a gente dá uma questão aberta. Aí eu vou corrigir. Questão aberta é maravilhosa, né? Vou corrigir daquele ali. Gente boa. Nem vou olhar para ela. 10. Isso aqui é 10. Não, aquele ali, deixa eu ver, faltou uma vírgula. Escreveu aqui com acento errado. Coitado, ficou devendo. Não posso. Né? Então, tem que ter as garantias neste procedimento. Esse procedimento é exercício da atividade judicial, mas ele é a materialização da ação. E aí eu entro na ação. A ação a gente começa com direito de ação. O que é o direito de ação? É o direito que todos nós temos de provocar o Estado para resolver um problema para a gente. Esse é o direito de ação. E eu costumo falar o seguinte, direito é falar que a gente tem algo que pode usar ou não, que pode se aplicar ou não. Igual falar assim, direito de estudar. Todos nós temos direito de estudar. Todo mundo está aqui na faculdade? Não. Né? Todo mundo que fez o vestibular entrou? Não. Todo mundo que entrou ficou até o final? Não. Então a gente vai ver que uma coisa é o direito de provocar. Eu quero. Outra coisa é ficar nesse procedimento. E aí a gente vai ver, então, direito de ação, direito de provocar a atividade judicial. A ação é eu ter essa atividade judicial até o esgotamento dela. Então, enquanto eu tiver atividade judicial, eu tenho ação. Essa ação, ela vai se materializar, então, ou vai se exercer dentro de um procedimento. Nós temos vários procedimentos processuais. Seria a gente falar assim, queremos ensino, mas a faculdade oferece várias espécies de ensino. Direito, que é o que nós estamos aqui, é um deles. Enfermagem, administração e etc. Seria mais ou menos a mesma coisa. Nós queremos saber se temos ou não um determinado direito. Vou usar um procedimento X. Eu tenho um cheque que não foi pago. Eu quero, então, executar esse cheque. Eu tenho outro procedimento. Então, nós vamos ver que existem vários procedimentos. Tá? Por isso que a gente fala ação de indenização, ação de execução, ação de inventário. Na verdade, a gente está dizendo, não é que existem várias ações, tudo é ação, mas existem vários procedimentos que representam a ação. Bom, e como eu disse, dentro do procedimento nós podemos ter várias espécies de tutela. Vou trabalhar só rapidamente, porque o horário já está se finalizando. Se eu pegar uma ação de conhecimento comum, tá? Quero saber se eu tenho direito a uma indenização X. Eu posso, num primeiro momento, exercer aquela tutela de urgência que eu falei, ou até de evidência. Como? Eu preciso que o meu nome seja retirado ou suspenso de um órgão de proteção ao crédito que eu acredito tenha sido feito de forma indevida. Então, eu preciso que seja feito agora, porque eu não posso esperar 5 anos da ação para poder tirar meu nome, até porque eu quero comprar minha casa, quero comprar meu carro, quero usar crédito no mercado. Então, eu preciso de uma resposta imediata.
Aconteceu, foi andando e tal, teve uma decisão, essa mesmo. Eu não concordo com essa decisão, eu preciso recorrer. Eu tenho uma tutela recursal, que lá eu posso, inclusive, exigir que essa decisão seja revista também imediatamente. Vou caminhando, né? Tenho a decisão, aí volta de novo com a fase de recurso. E pode ser que essa decisão não se cumpra. Eu necessite, então, de uma tutela executiva para fazer cumprir aquela decisão. Fato é, então, que nós temos várias espécies de tutela, tá? Tem aí, como eu disse, cognitiva, executiva, especial, né? Quando não cabe nada, eu crio alguma coisa específica, eu tenho lá especial, recursal, enfim. A atividade judicial, ela pode ser porque tem mesmo esse conflito, igual a gente falou, ou simplesmente porque a gente precisa do Estado para validar algo que assim foi imposto pelo direito. Por exemplo, a venda de um imóvel pertencente a uma criança. Para evitar que essa criança seja lesada, eu preciso que o Estado reconheça que não está havendo nenhuma irregularidade e aquilo ali possa ser finalizado. Bom, claro que eu tinha aqui só 14 páginas, mas não vai dar para hoje, fica para uma próxima, né? Mas enfim, então só para vocês entenderem, processo é um conjunto de garantias que eu uso dentro de um procedimento. Então, procedimento com garantia é processo, procedimento sem garantia é procedimento, ou seja, é nada, tá? A ação é esse caminhar que a gente vai tendo, né? E a jurisdição é todo esse aparelhamento, é toda essa estrutura, toda essa organização. Por isso, o que a gente estuda em jurisdição? Quem cabe fazer o quê? Competência. Nós estamos vendo, tem um professor Alisson, que é professor responsável pelas matérias relacionadas ao trabalho e processo de trabalho. Eu, com as matérias de processo civil. Já pensaram se um de nós fôssemos lecionar todas as matérias, em todos os períodos, em todos os cursos? Humanamente impossível. Então, a competência que a gente estuda, que é a distribuição dessa função, né, não dá para ser exercida por um, nós temos que ter vários. E aí a gente vai estudar, então, o que cada um vai fazer, por que vai fazer, enfim, nós vamos ver lá no estudo da competência. A gente estuda aqui quem participa, juiz, advogado, Ministério Público, o que cabe para cada um, o que não cabe para cada um, o que eu preciso para ser parte, o que eu não preciso. Enfim, tudo isso a gente vai ver lá dentro de jurisdição, ok? E é por isso que, para encerrar, eu só gostaria de dizer para vocês poucas palavras. Primeiro, aprendi com o professor Cândido, o professor Raimundinho, quem já teve a oportunidade de assistir a palestra dele, que as palestras ele se refere a uma minissaia. Vocês sabem por quê, né? Elas devem ser curtas o suficiente para contemplar o necessário, né? E tem que ser também da mesma proporção, na verdade, longas o suficiente para passar pelo, tampar o que é necessário, cobrir o conteúdo necessário, e curta o suficiente para ser provocativo. Então, essa nossa palestra de hoje, ela só foi provocativa em relação ao direito processual, já que é uma temática cansativa, pesada, chata, mas eu convido, espero que ela, a partir de agora, vocês passem a olhar com outros olhos e fiquem pelo menos curiosos em conhecer tudo isso que brevemente eu falei para vocês. E para fechar efetivamente, agradeço a presença de todos, bem como a iniciativa da coordenação e dos meus diletos colegas que aqui se fazem presentes e também os não presentes, com quem eu sempre aprendo um pouco mais todo dia. Obrigado, boa noite.